É isso. 26 de dezembro de 2025, estamos no 4º ano e no dia 306 desde o início da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os saúdo ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, vemos uma nova escalada dos ataques em profundidade ucranianos contra a infraestrutura energética e militar russa, grandes problemas na defesa antiaérea russa, assim como sinais crescentes de desintegração do lado russo. É um possível erro ucraniano que não deveria ter ocorrido, assim como muitas outras coisas. Fiquem atentos, durante a noite ocorreu outro ataque de drones em Volgogrado. Segundo informações russas, drones ucranianos atingiram perto da refinaria da Lukoil e causaram incêndio. É claro que ainda não há detalhes oficiais sobre danos à instalação, mas o incidente se soma aos ataques contínuos à infraestrutura energética russa no interior, que podemos observar aqui quase todos os dias. Autoridades ucranianas afirmam que a unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia destruiu mais de 500 sistemas de defesa antiaérea russos desde o início da invasão, incluindo partes dos S-400, S-300, Panzer e Buk. Claro que não é por acaso que a Ucrânia divulga isso hoje, no Dia da Defesa Antiaérea Russa, mas isso também destaca o desempenho operacional da unidade especial. A destruição da defesa antiaérea russa abre brechas temporárias e localizadas no escudo, permitindo que drones ucranianos e outros ataques alcancem a retaguarda russa. Devido ao trabalho deles, há quase 4 meses vemos ataques frequentes de drones ucranianos contra refinarias e depósitos na Rússia. Russos relatam 142 ataques a refinarias e depósitos de combustível. Estamos falando de um número mínimo, com grande cifra oculta, já que muitas vezes disseram que não houve danos, ou alguém só viu torres de drones caindo do céu, mas nunca houve incêndio. Depois, vimos instalações importantes em chamas. A taxa de sucesso é de cerca de 82. Dados ucranianos apontam que 1.264 sistemas de defesa antiaérea foram destruídos em ataques do país. Estamos falando de 40 só pela unidade especial Alfa, e esse número faz sentido. Recentemente, li um artigo sobre isso, dizendo que apenas uma dúzia de unidades é responsável por mais da metade das perdas materiais russas. Aliás, hoje não é só o dia das forças de defesa antiaérea russas, mas também o dia em que há 34 anos a bandeira soviética foi retirada do Kremlin. Esse foi um dos melhores dias em 50 anos. Assim, a Guerra Fria acabou e as tensões entre leste e oeste em Dresden diminuíram. Foi um marco importante para a humanidade. O propagandista do Kremlin, Sladkov, apresentou um tanque T-72 modernizado na chamada modificação Dente de Leão, como ele chama. Na verdade, trata-se de um tanque coberto com uma estrutura de blindagem soldada e uma construção metálica improvisada. Essa modernização é menos adaptação tecnológica e mais admissão de falta de conceitos claros de proteção contra drones e munição de precisão. Ao falar da lendária 9ª Brigada, Sladkov acaba registrando o estado das tropas de tanques russas. A improvisação substitui soluções sistêmicas e medidas paliativas são vendidas como inovação pela propaganda. Mas agora esse grande mas ficou no passado, e em outras brigadas também pensam assim. Lá, as improvisações são literalmente sucata. Como, por exemplo, há 2 ou 3 dias, quando vimos que os russos usaram contêineres de navio como blindagem, isso é sucata. Mas a modificação Dente de Leão, na verdade, não é tão ruim assim. Principalmente se ela fosse aprimorada um pouco mais do que no vídeo. Ou seja, para que todas as lacunas entre as malhas desapareçam. Aqui, pela primeira vez, criaram algo que permite ao motorista ou tripulação enxergar fora e usar o tanque, enquanto drones ainda têm dificuldade para entrar. Porque até agora, a maioria dos vídeos não mostra veículos destruídos. Quais? Com essa estrutura. E quando mostram, custa 3 ou 4 drones a mais. Aqui não há blindagem. Russos voltam à linha de frente com cavalos e são novamente atacados por drones ucranianos. Desta vez o cavalo escapou. Mas a escassez de veículos militares ou civis volta a ser evidente do lado russo, e os força a usar cavalos e burros como montaria, antes de seguirem a pé. Vamos ver Juliápoli.
Os russos assumiram total controle do bairro leste e há combates intensos no centro agora. Novas imagens da tropa de assalto russa. 60. Da Brigada de Fuzileiros Motorizados em patrulha por posto de combate abandonado. Portanto, é o antigo quartel-general do 1º Batalhão da 102ª. Brigada de Defesa Territorial no sul da cidade. Foram encontrados mapas, uma bandeira, selos oficiais, mídias de dados, tablets, celular desbloqueado, laptops com etiquetas de inventário e equipamentos de rádio e comunicação nos locais. Deep State confirma o vídeo e indica uma retirada desordenada. Isso é um grande problema para os ucranianos na defesa da cidade. A perda de um posto de comando com documentos sensíveis e equipamentos revela sérios problemas de liderança, conhecimento da situação e organização da retirada. Isso é realmente um fracasso absoluto. Mesmo se precisar evacuar o posto rapidamente, qualquer criança sabe que documentos, mídias e equipamentos devem ser destruídos imediatamente. Há tantas coisas importantes ali, tantas informações que não dizem respeito apenas à própria unidade, mas também aos batalhões ao redor, assim como às companhias do próprio batalhão. E agora os russos podem obter dados importantes, transferências e planos. Se isso for verdade, é incompreensível que nenhuma medida para destruir os dados tenha sido tomada. Mídias russas noticiam a morte do ex-vice-ministro da Defesa, Yuri Saduvenko. O coronel-general era considerado um aliado de longa data de Sergei Shoigu e fazia parte da liderança militar ampliada da Rússia durante a invasão na Ucrânia. Mas dessa liderança não restou muito, já que muitos morreram misteriosamente após as acusações de corrupção contra Sergei Shoigu. Ele estava na lista de sancionados dos Estados Unidos da América e Reino Unido e em 2024, como muitos de seu círculo de confiança, foi demitido. Dizem que ele morreu de ataque cardíaco em Moscou aos 56 anos. Interessante. Notícia comum de morte do lado russo. Vamos continuar falando sobre soldados russos mortos. O blogueiro militar russo Maxim Klimov admitiu em uma postagem pública que o paradeiro de cerca de 1,5 milhão de soldados russos é desconhecido. 1,5 milhões. Os ucranianos relatam desde o Natal apenas 1,2 milhão de soldados russos fora de combate. E ele já fala de 1,5 milhão de soldados russos, dos quais nem se sabe qual é o status. Ele falou literalmente que sobre esse número paira uma grande interrogação, referindo-se explicitamente a soldados que foram usados em ataques de assalto com grandes perdas durante a guerra. Essa declaração é bastante notável porque vem de dentro do próprio ambiente propagandístico, e indiretamente sobre problemas passivos na coleta, comando e documentação de perdas, ou seja, indica o encobrimento das grandes perdas, quando até mesmo atores próximos ao regime agora falam abertamente de centenas de milhares de soldados cujo paradeiro é desconhecido, então há um grande problema do lado russo. Principalmente quando se quer esconder esse tipo de coisa. Você sabe, as perdas oficiais do lado russo são, na verdade, de apenas alguns milhares. Segundo relatos da mídia, os Estados Unidos da América e a Ucrânia já concordaram com a maior parte de uma estrutura para um possível acordo. O foco seriam garantias de segurança similares ao artigo 5, que nos Estados Unidos da América exigem aprovação do Senado. O maior obstáculo em aberto continua sendo a exigência russa de controle total sobre o Donbass. Zelensky afirmou que o plano de paz ucraniano de 20 pontos já está 90% pronto. Os primeiros rascunhos já existem, enquanto as questões decisivas, especialmente as garantias de segurança e os acordos territoriais, devem ser deliberadamente resolvidas no nível dos chefes de Estado e de governo. Concretamente, isso significa que Washington e Kiev já se aproximaram bastante politicamente. Os pontos decisivos, onde sempre fracassou, seguem abertos de propósito. Faltam garantias de segurança e persistem as reivindicações territoriais de Putin. Para a Ucrânia, isso tem uma grande vantagem. Se ela concordar com o plano, os Estados Unidos da América já o aprovam de qualquer forma e Putin continua rejeitando. Mesmo que a questão territorial seja resolvida nesse plano de paz, isso mostra novamente que a Rússia não tem interesse em paz. Ao mesmo tempo, eles poderiam usar as reivindicações territoriais para rejeitar o plano. Forças russas atacaram portos em Odessa à noite.
Segundo a Ucrânia, a infraestrutura portuária foi danificada, incluindo silos de grãos. Silos! Além disso, navios mercantes estrangeiros que estavam na área portuária também teriam sofrido danos. Informações sobre a extensão dos danos, o tipo de armas utilizadas no ataque e possíveis interrupções nas operações portuárias ainda são limitadas até o momento. Agradeço especialmente aos membros do Algo Cru, em especial Tenente Coronel Renek, Roberto Ziller e Dietrich. Obrigado por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.